Olá, está começando mais um Em Pauta aqui na TV Câmara Caruaru, canal 22.2, segunda-feira começando, e a gente trazendo para você a partir de agora as informações do Legislativo, as notícias de Caruaru e região, entrevistas e muito mais. Eu sou o Leonardo Santos, como vocês já me conhecem, e ao meu lado a também jornalista Gabriela Mendes. Boa tarde, Gabi, tudo bem com você? Como vai essa semana, o final de semana, como foi para você? Boa tarde, Léo. O final de semana foi super tranquilo, tá tudo ótimo, né? Uma segunda-feira começando aí com muita coisa boa para a gente debater. Exatamente. Vamos aos destaques de hoje. Alunos não serão obrigados a retornar às salas de aula, mesmo em meio à pandemia do Covid-19. E 5 secretários municipais, infelizmente, testaram positivos para o novo coronavírus. Prefeitura de Caruaru divulga protocolo de reabertura da Feira da Sulanca. E a nossa entrevista de hoje, o Em Pauta vai receber a advogada Bárbara Lira para falar um pouco sobre o espaço da mulher na política. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Em Pauta, que está só começando. Vamos começar o Em Pauta falando então sobre o retorno, a reabertura da Feira da Sulanca. A Prefeitura de Caruaru fez uma coletiva de imprensa na manhã de hoje, dessa segunda-feira, para divulgar o protocolo de retomada das atividades da feira. Vamos conferir agora um trecho da coletiva. Da reabertura do Parque 18 se iniciou com a conversação, com o diálogo com os representantes, com os vários atores do Parque 18 de Maio, as associações e os próprios feirantes. E a gente reforça que preparamos este plano, que será apresentado aqui, para a retomada do Parque 18. Então, os principais atores presentes no plano seriam o poder público por parte da Prefeitura, os permissionários, os donos de bancos, os permissionários que utilizam dos bancos para venda e os consumidores. Então, para o público em geral, será feita o uso obrigatório de máscara de proteção nas áreas de influência da Feira da Sulanca. Então, isso vai ser para todo mundo que se utiliza, que vai andar no Parque 18. Por parte dos excursionistas, que são os ônibus, muitas vezes os fretes que trazem pessoas de fora para o Parque 18, será feita a aferição obrigatória de temperatura dos passageiros no embarque, desde a origem, a proibição do embarque de pessoas que estejam com a temperatura acima dos 37,5 graus Celsius, e em viagem com mais de 4 horas de duração, a aferição da temperatura deverá ser feita a cada 2 horas. E tudo isso para garantir também o uso de máscaras por todos os passageiros e funcionários da empresa, e garantir uma maior segurança durante a viagem, como também a instalação e a manutenção de dispensadores de álcool no interior dos veículos, álcool em gel ou um lavatório para a higienização das mãos. E continuando, seria pedido que seja feita a higienização no interior e no exterior dos veículos antes por todos os passageiros e funcionários da empresa, e garantir uma maior segurança durante a viagem, como também a instalação e a manutenção de dispensadores de álcool no interior dos veículos, álcool em gel ou um lavatório para a higienização das mãos. E continuando, seria pedido que seja feita a higienização no interior e no exterior dos veículos antes e durante e depois das viagens, para o caso de evitar a contaminação. Então, a lotação máxima recomendada nos veículos será de 50% da capacidade, para evitar também aglomeramentos internos dos passageiros nos veículos. E a comunicação também aos passageiros sobre as recomendações e riscos de descumprimento do plano da Sulanca, do plano de volta do Parque 18 de Maio, através de cartazes ou aviso no interior dos veículos. Também a apresentação da guia de transporte dos passageiros, que de comum é feita na compra da passagem, que será onde será registrado o valor, enfim, o número que foi aferido na temperatura de cada um. Como também monitorar a equipe de funcionários dos excursionistas para qualquer
a variação na saúde, através da temperatura e dos próprios funcionários. Em relação aos lojistas, os permissionários e os estabelecimentos privados, será obrigatório o uso de máscara para todos os funcionários, sem exceção. Também será pedida a proibição de expositores em áreas externas. Isso aí foi conversado previamente, como foi dito, em reuniões com todos os atores das associações. E não será permitido nenhum obstáculo fora dos limites do banco. Isso para não haver aglomeração nem um tumulto de pessoas dentro dos corredores da Sulanca. A exibição de cartazes com as orientações dos órgãos de saúde também para todas as pessoas. A higienização dos balcões e áreas internas dos bancos, antes, durante e depois das feiras. A instalação e manutenção de dispensadores de álcool em gel ou recipientes para higienização das mãos nos bancos de feira e estabelecimentos privados. E é importante destacar para evitar não utilizar álcool líquido, para evitar outros problemas. Então é interessante que seja utilizado ou álcool em gel ou dispenses com produto desinfetante de higienização. E também o monitoramento da saúde das pessoas nos bancos. O próximo slide. E para os clientes e consumidores será exigido o uso obrigatório de máscaras de proteção, a evitar aglomerações e contatos físicos dentro do parque, a higienização das mãos sempre que possível, e posteriormente a gente vai comentar sobre as ações da prefeitura, mas essa higienização tanto na chegada, quando possível, durante e na saída. E qualquer pessoa que apresentar qualquer sintoma, seja febre, ou até mesmo na própria aferição da temperatura, ou se sentir mal, essa pessoa ela não deve permanecer no espaço. E se ela estiver com esses sintomas desde casa, ela permaneça até que os sintomas cessem e que ela procure um posto médico para verificação dos sintomas. E por parte das ações da prefeitura, a gente tem a implantação de barreiras sanitárias nos principais acessos. Mais à frente eu vou mostrar quais são onde serão colocadas as barreiras e a importância de cada uma. A instalação também de estações de higienização. Então o Poder Público Municipal disponibilizará estações de higienização das mãos, e para que todos que passem por perto higienizem as mãos e evitar também diminuir a contaminação. Realização de ações de sanitização antes e depois das feiras. Isso tem total importância porque prévia aos eventos de feira garantir a limpeza, como também após o evento a gente garantir a limpeza. E a fiscalização também com agentes de vigilância sanitária e fiscais de feiras, tanto para a identificação de aglomeração, tanto para a identificação se os procedimentos sanitários e de segurança estão sendo aplicados. E também temos o reforço na higienização dos banheiros existentes no Parque 18 com produtos sanitizantes. De acordo com o governo de Pernambuco, os alunos das redes municipais e estadual de ensino não serão obrigados a frequentarem as aulas com o retorno das atividades presenciais nas escolas. A ideia do governo é que as instituições de ensino ofereçam um sistema misto de ensino com as aulas presenciais e a modalidade de educação à distância, o conhecido modelo híbrido de educação, Gabi. É isso mesmo, viu, Léo? O protocolo divulgado, pelo governo do estado traz a definição de como as atividades serão realizadas após a pandemia. São medidas de prevenção e que vai abranger, os alunos e professores e também toda a equipe escolar. O advogado Luiz Torres Neto explicou um pouquinho sobre essa questão, de que as escolas não podem obrigar a retomada total das atividades. Vamos conferir. Recentemente, o governo do estado de Pernambuco exteriorizou o plano de retomada das atividades educacionais. Não temos uma data para esse retorno, mas sabemos que é um retorno iminente. Dentro deste cenário, é importante que se diga, não haverá a obrigatoriedade do início das atividades educacionais presenciais, muito menos do retorno do aluno ao estabelecimento de ensino. Tudo vai depender da boa conversa, do bom diálogo, da comunicação, da transparência entre instituição de ensino e família. Sabemos que as instituições de ensino já se preparam há muito tempo para este retorno,
adotando medidas de distanciamento e higienização. É importante, por outro lado, que a família busque conscientizar o aluno da importância da obediência dessas medidas de distanciamento e higienização, como, por exemplo, a utilização de máscaras. O êxito deste retorno gradativo vai depender muito do esforço da comunidade escolar. Não há que se falar que a escola é uma segunda casa se na primeira casa não há escola. A Prefeitura de Caruaru divulgou na noite deste domingo a informação de que secretários municipais estavam infectados ou estão infectados com o novo coronavírus, Gabi. É isso mesmo, Léo. Uma nota oficial divulgada pela Prefeitura comunica, né, os nomes dos servidores que estão infectados pela Covid-19. Então, eu vou ler para vocês a nota. A Prefeitura de Caruaru informa que os secretários municipais Ana Maraíza, de Administração, André Teixeira Filho, de Desenvolvimento Econômico e Economia Criativa, Diogo Bezerra, da Fazenda e de Planejamento, Orçamento e Gestão, José Pereira, extraordinário da feira, e Ítalo Faria, de Serviços Públicos, testaram positivo para a Covid-19. Eduardo Vieira, que é chefe de gabinete, também testou positivo para o novo coronavírus. E a Prefeitura ainda esclarece que todos encontram-se bem e que estão em isolamento domiciliar. Pois é, torcer agora pela recuperação deles, que todos estejam bem para continuar desempenhando suas funções públicas na Prefeitura. O primeiro bloco chega ao final, mas não sai daí, que daqui a pouco estamos de volta com a advogada Bárbara Lira e a nossa comentarista Lousiane Neves. O assunto é mulheres na política. Não sai daí que o Em Pauta já volta. O Em Pauta já está de volta e o assunto agora é mulheres na política. Para comentar e entrevistar com a gente, ela já está aqui conosco, a nossa jornalista Lousiane Neves. Boa tarde, Lousi. Bom dia. Boa tarde, Lousi. Tudo bem com você? Como é que vai essa semana? Um início de semana muito bom para todos nós. E é isso. Boa tarde, Leonardo e Gabriela. É sempre muito bom iniciar a semana aqui com vocês, principalmente com uma pauta tão importante, né? Como a participação feminina na política. Com certeza. Então, vamos começar, né, Léo? Exatamente. Para comentar esse assunto, a gente recebe agora no Em Pauta a advogada Bárbara Lira. A gente vai conversar um pouco sobre os espaços das mulheres na política e como a sociedade pode se organizar para dar mais voz e vez a vocês, as mulheres. Bárbara Lira, seja muito bem-vinda ao Em Pauta dessa segunda-feira para falar desse tema super importante, que é o espaço das mulheres na política. Como o assunto é totalmente dedicado a elas, eu vou deixar as nossas jornalistas comandarem esse assunto hoje. Você deixa espaço totalmente para vocês. Gabi, fica à vontade. Então, vamos lá, né? Eu vou começar, Bárbara, falando, né, que já tivemos uma presidente mulher no país, a Dilma Rousseff. Em Caruaru, né, a prefeitura é gerida por uma mulher, e na casa nós temos uma vereadora. Ainda são poucas as mulheres que ocupam esse espaço, a gente tem ciência disso, né? Os avanços estão acontecendo em passos muito lentos, não é mesmo? De fato, o que existe na prática são essas participações femininas, ainda que pontuais, né? O que a gente esperava é que fosse uma coisa em todos os municípios, mas ainda que lenta, essa participação é super importante, tendo em vista que são figuras que demonstram simbolicamente, não só simbolicamente, né, mas como um todo para a sociedade, a figura feminina na participação política. Ainda é lenta, a gente sabe que a primeira mulher a ser prefeita na América Latina foi aqui no Brasil, mas a gente ainda tem muito que aprender, ainda tem muito que evoluir nesse sentido, né, da inserção das mulheres na política. Com certeza. Lousi, fica à vontade. Olá, Bárbara. Então, como você já citou, a legislação ela prevê realmente essa cota, né, de 30% do gênero. Então, os partidos têm que ter no mínimo 30% de mulheres nas candidaturas ou nas coligações. E aí eu queria que você falasse um pouquinho da fiscalização. Se os tribunais eleitorais, eles fiscalizam de alguma forma para assegurar, né, o cumprimento dessa norma, dessas cotas.
Sim, perfeito. O que existe na prática são as fiscalizações que existem enquanto todos os candidatos. O que é que acontece? Como existe os 30%, né, que a gente já falou, os tribunais eles têm esse entendimento de que, caso a mulher candidata, né, naquele pleito, ela não tenha votação, não tenha uma prestação de contas, não tenha uma movimentação partidário, elas impõem numa questão de um crime, né? Porque se existe esse coeficiente que precisa ser respeitado, não quer dizer que os partidos possam se eximir dessa responsabilidade. Então, na prática, existem algumas ações que vêm sendo feitas a longo prazo, né? Existe, inclusive, um plano da ONU, que é o Planeta 50-50, que a gente chama, que é um plano da ONU Mulheres que vai fazer esse incentivo para que mais mulheres se incluam na política. Então, a previsão que a gente tem é que em 2030 a gente consiga alcançar 50 a 50, né? 50% participação masculina e 50% participação feminina. Na prática, a gente sabe que existem as candidaturas laranjas, né? Que são justamente esses contextos de que não há nem o voto da própria mulher. Então, é justamente isso que a gente quer coibir. Os tribunais estão atentos a isso nessa eleição, nessa última eleição, né? Houveram diversos casos que a gente vê a mídia noticiando, e tudo indica que nessa eleição vai ter uma baixa nessa adesão de mulheres laranjas, nessas candidaturas laranjas. A gente acredita que vai ter, sim, uma fiscalização melhor e maior, né, nesse sentido. Que legal. Então, continuando ainda nessa linha de pensamento, era justamente sobre isso que eu queria te perguntar. Porque, infelizmente, ainda precisa ser lei, né? Não está acontecendo teoricamente, assim, naturalmente, né? Então, você acredita que essas mulheres, como você falou, que são colocadas como laranjas, que isso atrapalha, de certa forma, a visibilidade, né, da mulher dentro da política? Na causa, né? Uma causa muito importante. Então... Pois é, com certeza. É como eu falei no início, o que precisa existir na realidade é a participação feminina empoderada. Não adianta nem o empoderamento sem a mulher estar inserida na política, como também nem adianta a participação sem a mulher ser empoderada. Então, é uma junção isso aí, né? O que precisa existir é realmente essa parceria e que as mulheres entendam isso. Verdade. Léo, tem alguma pergunta? Tenho sim. Bárbara, a gente vive um extremo relacionado à imagem das mulheres quanto a alcançar os cargos, por exemplo. Que eu digo, por exemplo, a ex-presidente Dilma Rousseff precisou fazer toda uma mudança visual de imagem para poder parecer uma mulher mais forte, né, uma mulher, digamos assim, menos feminina, entre aspas, né, que não passasse aquela imagem frágil, né? E por outro lado também nós temos poucos cargos ocupados por aquelas mulheres que são feministas, digamos assim, né? Que passam aquela imagem como, por exemplo, a da ex-vereadora Marielle Franco, né? Que defendia as pautas empoderadas de uma certa forma. Você acha que ainda falta muito nesse sentido para que as mulheres conquistem seus espaços, sendo quem elas são, sem precisar mudar a sua imagem, de certa forma? Então, Leonardo, eu acho que essa questão a gente vê em todos os âmbitos, né? A gente vê isso no âmbito laboral da mulher, a gente vê isso na sociedade como um todo. O fato de se mudar a imagem da mulher para que ela se pareça mais com o homem ou para que ela demonstre que tem mais poder, né? Eu acho que só por isso a gente já vê o quanto a gente é machista. Por que uma mulher que tem cabelo grande, que usa um decote, ela não pode ser uma política, ela não é enxergada como uma figura, né, política nesse sentido. E aí a gente vê que ainda mais Marielle surge nesse contexto, né? De uma mulher preta, uma mulher empoderada, uma mulher que sabe se colocar. E aí a gente vê o quanto isso ainda restringe os homens, ainda constrange os homens, né? Em todos os âmbitos, no âmbito profissional a gente vê isso, que muitas vezes o homem ele se coloca numa posição de tentar intimidar a mulher pelo fato dele ser homem e ela de se intimidar pelo fato de ser mulher. Então, existe em todo um contexto, e eu acredito que, de fato, até a internet mesmo, né? Essa campanha vai ser basicamente feita pela internet por conta da pandemia. Então, a gente tem essa construção da imagem da mulher como mulher realmente. Alguns direcionamentos que a gente vem dando para candidatas mulheres, a gente vem vendo isso, que vem sendo, de fato, deixado de lado. Essa figura de mulher frágil e vem sendo levada em consideração a mulher forte, a mulher bonita, a mulher arrumada, a mulher do jeito como de fato ela é.
E isso vem despertando realmente a empatia de outras mulheres, né? E vem despertando também a empatia de outros eleitores, né, nesse sentido. Eu acredito que sim, que a gente vai conseguir chegar nesse ponto. Se Deus quiser, antes de 2030, né? 2030 ainda tem muito tempo, né? Para a gente fazer os 50-50, mas eu acredito que a gente já tem um grande avanço, principalmente nesse pleito. Acho que esse pleito vai ser decisório para muitas coisas, principalmente nesse quesito, né? Da gente avaliar de fato. E não só ver a mulher candidata a vereadora como mãe, como dona de casa, como ela administra sua casa, mas de ver ela enquanto profissional mesmo, né? De avaliar essa questão. Bárbara, eu queria saber, né, para a gente finalizar, como é que a sociedade deve fazer para reorganizar, né, essa estrutura, tentar, pelo menos, que a gente consiga, mas como é que a gente faz para que as mulheres tenham cada vez mais lugar, né, nos espaços públicos, nos cargos públicos? Uhum. Então, na realidade, eu acredito, independente de ser homem ou de ser mulher, né, eu acho que a gente precisa reavaliar o que a gente leva em consideração para um candidato ser um candidato de respeito ao nosso voto, né? Na questão das mulheres, a gente tem, como a gente já falou, um eleitorado, né? As mulheres na sociedade são a maioria. Então, o que precisa, de fato, é que a gente reorganize isso, avaliando, de fato, o que as mulheres estão levando, quais são as propostas, qual é a história de vida daquela mulher, né? Qual o contexto que ela está inserida. A gente tem tantas mulheres brilhantes aí na política que podem, de fato, fazer uma diferença na Câmara, nas prefeituras municipais, principalmente aqui do interior, que a gente ainda encontra uma resistência maior, né, das mulheres no poder. Então, de fato, o que a gente pede, né, é que a população tenha um conhecimento de todos os candidatos, independente se ele for mulher ou se que eles tenham esse candidato como realmente um referencial naquilo que ele está colocando como proposta, né, que a gente tenha essa participação efetiva das mulheres e que as mulheres sejam avaliadas realmente por aquilo que elas já fizeram pela sociedade, seja nas políticas públicas, seja na sociedade como um todo, seja nas cooperativas, né, que existem muitas nos bairros. Então, é realmente esse o ponto que a gente precisa ser avaliado. Bárbara, muito obrigada pela sua participação aqui no Em Pauta, viu? Seja sempre muito bem-vinda, foi muito legal o nosso bate-papo. Obrigada, eu que agradeço. Louise, muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no Em Pauta. Espero que tenha sido super produtiva. A gente te espera na próxima segunda-feira, comentando esses e outros assuntos de relevância aqui na TV Câmara. Eu aqui agradeço o espaço, é sempre muito bom participar de debates como esses, e até a próxima segunda-feira. Até a próxima, Louise. E o Em Pauta dessa segunda-feira fica por aqui. Agradecemos a vocês o carinho da audiência, acompanhando o Jornal da TV Câmara Caruaru, e lembrando que você pode ajudar a fazer a pauta da gente através das redes sociais, né, Gabi? É isso mesmo, Léo. No Instagram e no Facebook somos TV Câmara Caruaru. A gente se encontra na quarta-feira trazendo muitas informações sobre o Poder Legislativo e também sobre a nossa cidade, Caruaru. Um abraço e a gente se encontra.